Previsibilidade. O controle estatístico do lucro é sonho ou é realidade? Aqui é Valdir Santana, eu sou consultor, mentor e conselheiro em novos modelos de negócios. A previsibilidade certamente é o sonho de muitas empresas, independente do estágio. Mas o que significa a previsibilidade é diferente. Quando a gente olha para uma startup é uma coisa, quando a gente olha para uma scale-up é outra. Organizações maduras e organizações que já fizeram o IPO é outra coisa. Quando uma empresa está ainda no estágio de startup, ela recebeu um aporte, pode ser um capital anjo ou algum outro tipo de investimento, e normalmente, aqui é a linha do tempo, né? Então, normalmente, ela entra numa fase em que ela entra no vermelho, porque ela precisa fazer muitos testes com o produto ou serviço, até chegar a um ponto, que é o ponto que toda startup deseja chegar, que é esse ponto aqui do PMF, é o Product Market Fit. É bem o ponto da adequação do produto ao mercado. Quando ela consegue fazer com que o produto encaixe direitinho no mercado, e aí ela começa a fazer uma curva ascendente e começa a sair desse vermelho aqui e começa a depois obter lucro e crescimento. Então, a previsibilidade de uma startup, o que ela quer com previsibilidade, é conseguir chegar a esse ponto, a chegar ao ponto em que ela consiga dizer, parei de pivotar. Na verdade, o que ela quer é parar com a instabilidade que ela tem antes do PMF. Porque até aqui, se ela não consegue chegar com aquele produto naquele mercado, ela vai pivotar produto, ela fica trocando produto. E se ela vê que o produto dela é muito bom, tem um potencial muito bom, mas talvez o cliente correto seja um outro, ela também vai pivotar mercado, pivotar cliente, até que ela alcança esse ponto. Quando ela alcança esse ponto, e se tem algumas startups que não alcançam, né? E ela vai indo, vai ficando cada vez mais vermelho. Isso aqui é chamado de o Vale da Morte das Startups, que é quando ela entra nesse vermelho e vai indo até que ela pode morrer. Mas se ela conseguir o PMF, não. Daí ela começa a subir. Aí a previsibilidade que a organização está buscando é em relação ao crescimento. Uma previsibilidade de vendas, principalmente. Principalmente canais de marketing e canais de venda. Como desenvolver canais de marketing e canais de venda de forma que realmente consiga ter um crescimento acelerado. É uma fase que o pessoal usa muito práticas de growth hacking, né? Que é esse hackeamento para fazer o crescimento. E fazer essa escalada num crescimento que de preferência não seja tão linear, que seja o mais exponencial possível. Tanto que não é à toa que muitas startups que viram scale-ups, elas têm aquela estratégia de crescimento, que é durante 2 anos ela triplicar de tamanho, então ela triplica, e depois durante 3 anos ela duplicar. Duplica. Então, normalmente é um crescimento exponencial. Agora, se a organização já passou por essas etapas, já chegou numa fase madura, será que ela conseguiria ter uma previsibilidade de lucro ao ponto de ter um controle estatístico de lucro? Bom, pelo menos do que eu vi até agora, nas empresas onde eu trabalhei, onde eu passei, isso é um sonho ainda, mas não é a realidade nas organizações. Fazer um controle estatístico de lucro, eu não vejo que é possível. Mas, dependendo do tipo da organização, tem processos críticos que aí sim poderia se aplicar um controle estatístico, mas não do lucro como um todo. Um controle estatístico de determinado processo crítico. Se a empresa, por exemplo, fosse uma empresa de saneamento básico, por exemplo, água, né? Então a gente poderia ter um processo crítico dentro da empresa em que esse processo crítico é controlar o pH da água. Porque o pH da água potável tem que estar entre 6 e 9. Então a gente quer mirar no 7,5 aqui, porque daí pode dar algum desvio para lá, algum desvio para cá e ainda vai ficar potável. A água vai ficar potável. Normalmente não é assim, né? A curva normal aqui, ela não está centralizada, normalmente a média aqui, né, em relação à meta. Na verdade, vai ter um outro estágio aqui que a média está descentralizada em relação à meta. Então, a primeira coisa que precisa fazer no controle estatístico é trazer a média para a meta. Trouxe a média para a meta, aí se começa a trabalhar a variabilidade do processo, reduzir a variação do processo, mantendo centralizado o processo. Aí reduzindo aqui a variabilidade, essa variação. Se aqui a gente tivesse, por exemplo, uma distância de 3 sigmas, né, desvio padrão, a gente teria aqui, no todo, daqui até aqui,
mais de 99% dos casos cairia dentro da meta e dentro dos limites de controle, né? Só que, se nessa empresa, por exemplo, colocar o processo centralizado nessa meta e manter aqui centralizado, numa empresa como essa, para manter um pH aqui dentro, vai precisar usar muito ácido e base. Daí, o custo de ácido e base pode ser alto. Se o custo de usar ácido ou base para controlar o pH é alto, eu poderia fazer esse movimento de reduzir a variação e, num segundo momento, decidir se eu quisesse levar essa média para o lado de cá ou para o lado de cá, o que for um custo mais baixo. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer, numa empresa, desde que tivesse um processo crítico, que pudesse ter um controle sobre ele, aí sim, fazer o controle estatístico desse processo crítico, de forma a centralizar a média, reduzir a variação, né, e essa dispersão a um nível que fique bem controlável, e aí depois deslocar em relação ao lado que tivesse o menor custo para a organização, mantendo ainda dentro dos limites. Então é sim possível fazer controle estatístico, mas não do lucro. É possível fazer o controle estatístico de alguns poucos processos operacionais da organização. Então, porque se fosse possível fazer o controle estatístico do lucro, eu entendo que a gestão de negócios já não seria mais uma disciplina de cunho social, das ciências sociais, já seria uma ciência exata. E não é. Gestão de negócios não é uma ciência exata. É preciso a gente respeitar cada etapa do ciclo de vida das organizações com as ferramentas adequadas para fazer a gestão. Se você não hackear o seu próprio negócio, vai surgir um concorrente digital e conquistar o seu cliente.